embora estabeleça parâmetros para o uso da língua em redações oficiais, o Manual de Redação da Presidência da República rejeita a adoção de um padrão de escrita baseado em uma linguagem administrativa específica, alheia à evolução natural da língua. Então vamos entender isso daqui, tá legal? Embora estabeleça parâmetros para o uso da língua em redações oficiais. E você, naturalmente, estudando, né, a nossa aula de redação oficial, você percebeu, realmente, cara, há alguns parâmetros aqui, algumas características como a clareza, a impessoalidade, objetividade, concisão, coesão, coerência. Nós temos alguns princípios, alguns parâmetros aqui na linguagem. Concorda comigo? Beleza. Embora isso aconteça, o Manual de Redação da Presidência da República rejeita a adoção de um padrão de escrita baseado em uma linguagem administrativa específica. Aí a ideia é o seguinte, seria uma linguagem burocrática? Olha, existe um padrão aqui que é uma linguagem burocrática, com jargões e tal. Não é isso que se quer, beleza? Então ela rejeita uma linguagem específica para uma redação oficial. Não é isso, beleza? Então vem aqui comigo a tela. O que nós temos então no manual? Bom, o manual diz o seguinte para a gente. A identificação das características específicas da forma oficial de redigir não deve ensejar o entendimento de que se propõe a criação ou existência de uma forma específica de linguagem administrativa, o que coloquialmente e pejorativamente se chama burocratez, beleza? Significa o seguinte, não existe aquela linguagem específica para a redação oficial, o burocratês, aquela linguagem especificamente administrativa. As pessoas só entendem se for no campo da administração. Não. É o padrão culto da linguagem, com objetividade, com clareza, com precisão. É isso que nós temos na linguagem. Então não existe uma linguagem oficial, né, da redação oficial. Não existe. É a norma culta. E é isso que se prega aqui no Manual de Redação da Presidência da República. Então a banca, na realidade, ao fazer essa afirmação aqui, ela quer que você se lembre dessa parte no manual. Este é antes uma distorção do que deve ser a redação oficial e se caracteriza pelo abuso de expressões e clichês do jargão burocrático. Então essa linguagem supostamente administrativa ou burocratês, ele acaba tendo muito clichê, muita expressão, muito jargão burocrático e de forma arcaica de construção de frases, tá legal? A pessoa querer falar muito elegante, digamos assim, beleza? E isso, naturalmente, foge ao padrão que se quer na redação oficial, tá legal? Por isso, a gente nota que está certa a afirmação. E eu quero fazer aqui uma observação interessante, tá? Quando se fala no Manual de Redação da Presidência da República, tá? Quando se fala que a linguagem, então, não existe o burocratês, essa linguagem, né, administrativa, então o que se quer é a norma culta, tá legal? Com clareza, objetividade e tal. E quando se diz que se quer a norma culta, com clareza, precisão, objetividade e tal, aí o manual ele emenda, ele fala o seguinte, o fato de se preservar a norma culta não se quer dizer que seja, né, algo que seja contra a evolução da língua. Não. O que se quer, na realidade, é apenas preservar um padrão. O padrão que nós temos no padrão gramatical de hoje, tá legal? Se adiante, né, as gramáticas modificarem o entendimento aqui ou ali, naturalmente, por isso que as versões vão mudando do manual de redação. Então isso não significa que ela infensa a evolução da língua, de maneira alguma. O que se quer é o padrão culto da linguagem. Como se fala isso, que a linguagem culta, ela não é infensa a essa evolução da língua, a evolução natural da língua, significa que a linguagem administrativa, né, ela então é alheia à evolução natural da língua. Tá legal? Então, basicamente é isso. Não há choque entre você ter um padrão culto de linguagem, tá? Não há choque entre isso e dizer que ela está contra a evolução natural da língua. Não é isso que se quis dizer. Beleza? Então, nesse caso, nós temos o seguinte, olha, embora estabeleça parâmetros para o uso da língua em redações oficiais, o Manual de Redação da Presidência da República rejeita o quê?
a adoção de um padrão de escrita baseado em uma linguagem administrativa específica. Esse burocratês, como a gente tem aqui, olha, essa linguagem administrativa, ela rejeita isso, tá legal? Alheia à evolução natural da língua. Então, nesse caso, o padrão culto, ele não rejeita a evolução natural da língua. Não é isso que se quer dizer. Por isso, é certa a afirmação. Show de bola? Tranquilinho? Vamos, então, adiante. Observar então aqui, só observando aqui, né? Quando se diz aqui, ó, alheia à evolução da língua, significa então que ela não está de acordo com o padrão da evolução da língua. Seria mais ou menos isso, tá legal? Então essa linguagem imitativa específica, ela teria uma dificuldade nesta relação da evolução da língua. Somente isso, tá legal? Alheia a isso, não considerando a evolução natural da língua, tá legal? E o próprio padrão, né? O manual de redação mostra pra gente, olha, o padrão culto, ele não é infenso, ele não é adverso, ele não é contrário à evolução da língua. Na realidade, o que acontece é que se quer um padrão, uma linguagem culta, com objetividade, clareza, precisão, coerência, coesão, é isso que se quer. Então, por isso que a gente vai notar, poxa, Terror, então ela não é infensa a evolução natural da língua? Não, não é. A gente não pode pensar assim. Por que se fala sobre evolução natural da língua, Terror? É porque é uma suposição de que, olha, a partir do momento que a gente fica enraizado, isso tem muita relação com a linguística, tá? Quando a gente fica, então, enraizado no padrão culto, padrão formal, a gente acaba destoando do que se fala hoje em dia, a linguagem informal, a evolução natural da língua. Então, parece que quando você está enraizado ao padrão culto, à formalidade, parece que você está, né, sendo alheio à evolução da língua, quando na realidade não é isso. O que acontece é o seguinte, se quer um padrão culto de linguagem. A gramática, ao longo dos séculos, ela vai evoluindo. Ela vai modificando. A gente tem os padrões, a gente tem a reforma ortográfica anterior aí. A gente vai observar que a redação oficial também foi otimizando. Concorda comigo? Então, essa evolução, ela é mais lenta, mas ela existe. Então, o fato de a gente observar que se quer o padrão culto, não significa que é contrário à evolução da língua. Show de bola? Então é isso que eu queria resgatar aqui com você, para a gente não ter nenhuma dúvida. Tranquilo?